aí agora vamos fechar com os gols do São Paulo. São Paulo estava sendo cobrado por uma resposta aí, né? As últimas atuações já começavam a botar um certo peso ali em cima do Zubeldia. Nada de papo de demissão ainda, mas aquele famoso começo de questionamento, né? Um trabalho que não parecia estar evoluindo aí nas últimas rodadas. Eu não sei se internamente o Zubeldia sentia essa pressão, porque ele parecia tão sereno nas coletivas, dizendo, não, tá tudo dentro do nosso planejamento, tudo bem a gente jogar mal, porque o que importa é a gente classificar. Então eu acho que o São Paulo estava entendendo como estava tudo certo. E ele usou uma frase curiosa que eu não vou saber reproduzir na íntegra, mas o sentido era mais ou menos o seguinte, estadual é para isso, né? A gente vai ajeitando o time enquanto vai conseguindo os resultados, porque isso ele já entendeu do futebol brasileiro. Né? Não dá para só ajeitar o time, é bom garantir a classificação também. E eu não acho que ele está errado, não. Como a gente já falou bastante sobre qual é o peso verdadeiro do estadual para a temporada dos times. Mas, e os jogos que o São Paulo precisava competir, como no clássico contra o Palmeiras, precisava se defender, era importante, o empate era muito importante para o São Paulo fez acontecer. Na última rodada ficou bastante atrás, isso deixou, acho que uma parte da torcida aí infeliz, e hoje fez um bom jogo, conseguiu vencer o São Bernardo. 2 gols do André Silva, né? E um do Arboleda naquela linha do gol feio também vale, né, Richard? Eu acho que o mais importante é o São Paulo classificar. É muito difícil como a gente não está tendo mais possibilidade de ver o treino, o dia a dia, o treino, essas coisas, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão do que está acontecendo realmente. Porque time tem. O Zubeldia era muito preterido para que esse ano tivesse mais oportunidade de dar continuidade no trabalho e, de repente, isso começou-se a ventilar algo que será que não está na hora de tirar? Será que não está na hora de mudar? Mas o Zubeldia está teimoso, o Zubeldia está perdendo força porque tem um elenco melhor do que pode produzir. A gente não sabe, né? Falou-se até em rincha, em briga dentro do elenco, no vestiário. Aceitar cartão, sim. Gastar com Enfim, eu não sei o que está acontecendo. O que eu acho é o seguinte, é que realmente, dentro de campo, o São Paulo deve boas apresentações, deve. Porque todo mundo ficou deslumbrado com aquele quarteto mágico e fez 2 bons jogos, falou, vixe, agora, né? Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. E, de repente, o São Paulo começou a oscilar aqui, uma dificuldade ali, perdeu um jogo importante contra a Ponte em casa. Começou-se a criar expectativas que ninguém entendeu o porquê. E eu tô com o Zubeldia, não tem nada fora do comum ali no São Paulo. Existem alguns jogos que realmente jogou abaixo e ele fala sobre isso. E é um começo de temporada. Eu acho que o São Paulo... São trocas, né? Hoje jogou o Cedric, outro dia jogou o Enzo, outro dia jogou o Wendel, enfim, ele tá tentando. E aí ele tem 2 jogadores que... Desculpa só te cortar, Jéssica. Que são importantes, né, para o que o São Paulo fez no ano passado e foram importantes para aquilo que foi o São Paulo, que é o Alisson e o Pablo Maia. Hoje o Pablo Maia parece que teve uma contusão, tomara que não seja nada sério, mas enfim, já não vai ter mais o Pablo Maia, né, para esse próximo jogo e até a definição do que aconteceu. Então, assim, ele está tentando achar alguns caminhos ou algumas possibilidades para que na hora do momento certo de que o São Paulo tem que apresentar o grande futebol, o São Paulo esteja pronto. Eu acho que algumas partidas do São Paulo teve uma dificuldade de ser competitivo sem a bola no pé. E acho que quando ele joga com o quarteto, que não foi hoje, né? Hoje ele não jogou com o quarteto, ele botou o Lucas do lado do André Silva. Eu acho que ali ele teve talvez uma resposta. Jogou com uma linha de 3, né? O Cedric jogando como um ala. Talvez ali seja uma forma do São Paulo competir mais, mas aí ele não jogou com o Caleri nem com o Luciano. Então acho que encontrar esse equilíbrio Mas é engraçado, só para terminar, Bahia. É engraçado porque no grande jogo que ele fez contra o Corinthians era o quarteto. Era o clássico. Sobre o Pablo Maia, se o São Paulo se ele tiver uma lesão grave, ele é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Já perdeu a temporada passada quase completa, né? Hora de fazer. Bom, primeiro é destacar a entrega dos meus companheiros, né, durante os 90 minutos. Sabíamos também que jogar aqui também não é fácil, né? E a gente sabe também da carga que vinha dos últimos jogos, né? Então era importante estar concentrado os 90 minutos. Me alegro bastante cada vez mais de poder estar contribuindo com gols, né? Aquilo que é pedido para mim como centroavante. Então estou muito feliz com a atuação de hoje. Claro que seria o meu primeiro hat-trick. Comentei ali com o Lucas, mas não foi possível, não foi da vontade de Deus agora. Eu creio que mais para frente virá.
Pois é, estava em posição de impedimento o André Silva ali, senão teria feito o terceiro, mas o São Paulo fez 3-1. E se classificou como líder do grupo, né? Vai ter a vantagem de decidir contra o Novo Horizontino em casa, São Paulo 19, Novo Horizontino 18, Noroeste com 8 e o Água Santa ficou ali com 7 pontos no grupo C do Campeonato Paulista. O André Silva é para ter um olhar carinhoso, o Berner. Falar, isso aqui pode ser uma opção interessante, pode virar titular. A opção ele é. Mas ele pode virar titular? Já tinha gente hoje na redação, sem brincadeira nenhuma. Tá. Tinha gente hoje na redação provocando. Vocês ficam falando do Caleri, eu falo do André Silva há muito tempo. Duvido. O pessoal na redação não é assim. Falou. Companheiro nosso. Estava próximo a você, inclusive, Pedro. Eu vi, você viu, né? Estava emocionado, ele estava emocionado. A opinião, mas isso é bom que seja dito antes do jogo começar e antes de todas as rodadas começarem. Olha, eu quero o André no lugar do Caleri como titular do São Paulo e que, se o pessoal tem essa opinião, respeito. Ele tem. Mas tem que falar isso antes, né? Sempre. Não só depois que... Não, mas falou antes. Fala antes. Já fala há algum tempo. Então, ele já fala há algum tempo. Bom, vamos lá. O Caleri taticamente tem ido muito bem. O começo de ano dele é melhor do que foi o final do ano, ou o segundo semestre quase inteiro do ano passado. Mas ainda, principalmente na conclusão, na hora de fazer gols, de ser opção, não está tão bem. Eu acho o Caleri mais jogador que o André, são bem diferentes, inclusive, de característica. Mas eu não vejo nenhum dilema, ainda mais no estadual, quando o técnico está procurando equipe. O técnico, claramente, depois do jogo com a Ponte Preta, e o clima não ficou nada legal dentro do São Paulo, mudou o modelo de jogo, né? Passou a estar com 3 zagueiros. Aí você olha, você tem várias... não são pegadinhas nem recados, são várias situações que devem ser internas. A gente olha o time, eu estou falando porque não tenho informação. Sim. Eu estou tentando aqui deduzir que devem estar acontecendo internamente e que a gente nota que alguma coisa ocorre quando a gente olha a escalação do time. Por exemplo, o Alan Franco foi o melhor jogador do São Paulo ano passado. O Alan Franco está começando no banco várias vezes. Alguma coisa deve ter acontecido. Sim. Não é questão de... porque ele é muito mais jogador que o Sabino. E eu tenho absoluta certeza que o Zubeldia tem muito mais convicção do que eu disso. Mas ali deve ter alguma coisa acontecendo que está fazendo o Alan Franco jogar menos, ou seja, uma coisa física, ou seja, uma coisa comportamental, alguma coisa acontece. Hoje ele teve a estreia do Wendel, que vai acabar jogando, o Cedric, não dá nem para comparar, mesmo com um nível de jogo de fisicamente mais baixo do que o possível e com... Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1900... pouco tempo de preparação. É um outro jogador se comparado ao Igor Vinícius. Igor Vinícius é frágil na marcação e é um jogador lutador, respeito tudo, mas você inverte bola nas costas dele, na jogada... Se eu sou um técnico, por exemplo, vou jogar contra o São Paulo, né? Eu faço um monte de jogada pelo lado direito do meu ataque, inverto bola nas costas do Igor Vinícius para alguém cabecear pro gol, cabecear para dentro, porque vai ganhar um monte de bolas, ou seja, fica muito vulnerável. Então a gente nota que o treinador está mudando o Luciano, que é um jogador que o Zubeldia não larga, largou hoje no começo, né, para colocar o Oscar para jogar numa função de o Oscar gosta de jogar mais, né, porque os caras estavam jogando do lado esquerdo para dentro, para poder fazer a parede na frente do lateral esquerdo, para deixar o Luciano jogando por dentro. E hoje o Oscar jogou por dentro, podendo se movimentar mais, né? Outra coisa, o Lucas é o cara que vinha jogar do lado direito para fazer a parede. Hoje foi um segundo atacante, tem que marcar, mas uma obrigação de marcação diferente e também um pouco menor do que tem antes. Ou seja, o técnico, olhando o jogo de hoje, as próximas partidas vão mostrar se isso é fato ou não, ele falou, quarteto não dá. Ou pelo menos agora não dá. Sim. Né? Porque o quarteto é um time vulnerável e não produz o suficiente para você compensar isso. Né? E hoje o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo bom. Um jogo bom contra uma equipe difícil do campeonato. Né? Contra uma equipe que é uma das 3 mais bem colocadas, a líder do grupo do Palmeiras. Ou seja, é um time que se tivesse vencido o São Paulo hoje, teria terminado essa fase 1 ponto atrás do Corinthians. Exato. Sonhando em decidir, quem sabe, passando do Palmeiras, as finais dentro de casa. Então, assim, tem vários recados que ficaram desse último jogo. No Zubeldia ameaçado, aí está muito claro que ele respondeu a ameaça, mexendo com alguns pilares da equipe, com jogadores importantes, porque o Luciano é importante. Sim. É bom jogador, Alan Franco é o melhor zagueiro que ele tem, tirando o Alan Franco. E a notícia triste... eu ia falar disso. Então, tem que ver o que aconteceu com o Pablo Maia, porque a gente o elenco tem imagens aí. Porque se o elenco do Palmeiras, o Abel reclama que é curto,
O de São Paulo é menos do que isso. Né? Quando a gente olha algumas das posições. O substituto do Pablo Maia, Luiz Gustavo, que não está podendo jogar porque está ainda se recuperando de um problema físico e simplesmente não tem outro jogador para a posição. A gente sabe o quanto o Pablo Maia fez falta o ano passado, né? E a gente está, inclusive, apurando, a gente está em cima e tal, para ver se tem alguma informação. Claro que está tudo muito fresco ainda, né? O jogo acabou há pouco tempo, vai ter uma avaliação mais concreta aí do que pode ser, mas assim, o torcedor de São Paulo que já sentiu falta do Pablo Maia no passado, vê uma cena dessa, o jogador ainda sai de campo chorando, é realmente preocupante. Né? Ainda mais nessa função que o São Paulo penou tanto, não só com a ausência dele, mas do Alisson, né? Então, o Birner falou, se o elenco do Palmeiras é curto, o que é curto no São Paulo? O time. Respinga muito no time. E essa questão do quadrado, primeiro que para o quadrado funcionar, precisa muito do trabalho de Pablo Maia e Alisson. Muito. Assim que o quadrado vai funcionar. E eu fico pensando aqui, quando o Birner falou assim, agora não dá. Eu acho que não vai dar mais nesse ano, viu, Birner? Porque vem mata-mata de Paulista, Libertadores, um brasileiro que é uma pedreira, eventualmente você vai escalar o quadrado contra quem? Contra os candidatos a rebaixamento que aparecem. Quantas rodadas você tem que disputar para aparecer um candidato a rebaixamento na tua frente no Campeonato Brasileiro? Então, realmente, acho que para a sobrevivência do Zubeldia, o quadrado de saída, sim, muito raramente, né? Muito difícil. Informação do Mendel Bidlovski é que está passando por exames ainda o Pablo Maia e tal, saiu ainda no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Não há nenhuma novidade nesse momento, mas as coisas estão sendo feitas, os exames estão sendo feitos e tal. Vamos ver se até o final da noite a gente tem algum posicionamento. Fala, Bina. Não, porque o jogador faz muita falta e eu fico meio assim porque ficou muito tempo parado, se recuperando de lesão, um jogador que tinha mercado para ir para a Europa, um jogador que cogitado para a seleção brasileira. Eu acho que a dupla de volantes do São Paulo, se está em forma, Pablo Maia e Alisson, sim, ou é a mais forte do país, ou no mínimo uma das. Acho que em alguns momentos, dependendo do nível, é a mais forte do país, inclusive é essencial para o time, até mais essencial do que alguns jogadores renomados, que também são importantes. E o cara tão jovem assim, se a lesão tivesse sido séria, eu espero que não seja nada muito grave, de recuperação longa, e que tenha sido muito mais um susto agora. Quando o jogador sai chorando, a gente sempre fica mais preocupado do que o normal, porque não é habitual, né? Pedrão, para fechar o tricolor e a gente falar do Santos, a gente falou de alívio ali do Palmeiras ter passado da primeira fase, para dar uma paz também. Vale para o São Paulo também? Aliviou ou não aliviou nada? É jogo por jogo. Vale mais para o em termos de Zubeldia. Vale mais para o Zubeldia. A temporada de São Paulo, ela não vai ser... Você não vai chegar em dezembro e avaliar se a temporada foi boa ou não pela classificação do Paulista. Mas vale pela que eu falo. Vale para o Abel, vale para o Zubeldia, vale pela loucura que vira. Se o São Paulo não passa bem, não classifica, ou cai até numas quartas de final, o Edu Afonso entrava com a gente aqui ao longo da semana para tentar dar a temperatura, e ele lembra, não era classificação ou não da fase grupo, que poderia acontecer, mas em não passando, caso não passe na quarta de final, começa a balançar, porque aqui, infelizmente, é assim. A gente vive fazendo futebol aqui, assim, ao gosto A gente viu um monte de gente falando essa semana que o Diniz, por exemplo, era um nome que podia vir pro São Paulo. E esse era o esclarecimento do Edu, que ele fala, nesse momento não, mas a gente sabe como a banda toca por aqui quando você é eliminado na quarta de final do Campeonato Paulista. Então, vale o alívio pro Zubeldia, não pro São Paulo. Pro São Paulo, se você, é o que tem que valer para todos os clubes, senão a gente não é coerente. Se a gente começar a pautar a avaliação pela colocação do Campeonato Paulista, a gente tá negando tudo que é a temporada. A temporada não começou. Assim podemos dizer, começou pro Corinthians, já poderia ter começado pro Botafogo com uma Recopa, mas a temporada não começou, de fato, Bahia numa inicial de Libertadores. Não dá para virar e falar, olha, temos que começar a avaliar. Tem muita coisa para acontecer, precisa entender o Pablo Maia, de fato, é uma nova lesão, é confiança, é um cara que talvez perdeu aquilo ali, sabe? E nessa lesão ainda não está 100%. É o que vai acontecer? Essa dupla está estabelecida, o modelo com os quatro, que o Celso falou, talvez não seja algo que se vê inicialmente. Tem uma alternativa para isso? Tem uma janela que vai suprir alguma peça? Não dá para a gente entrar agora e falar, não, agora está resolvido aqui que a temporada de São Paulo ela vai ser para a direita ou para a esquerda por conta de um jogo semana que vem, sabe? Contra o Novo Horizonte. Então, acho que dá para ter um pouquinho mais. Agora, eu vi bons momentos do São Paulo nesse Campeonato Paulista. Então, eu não vejo um grande time. Quando o Vitor falou do Corinthians, quem jogou mais bola, eu acho que assim, alguns times tiveram alguns bons momentos em determinados jogos. Eu não vi, por exemplo,
3, 4 jogos em sequência, grandes atuações em 3, 4 jogos de um time no Campeonato Paulista. Não tem um Flamengo em São Paulo. Não tem, até porque a dinâmica do Flamengo no Campeonato Carioca também é outra. É bom que funcione. É muito mais fácil. É bom que funcione contra times menores, porque a diferença de um Flamengo para o Maricá, por pequenos exemplo, cariocas são muito grande, mas muitas vezes não funcionou. Está funcionando. Mas o jeito que o Flamengo agora encarou. Você viu bons momentos do Corinthians, eu vi bons momentos de São Paulo. Poucos. Uma menor amostragem. Mas você viu coisas interessantes. Então não dá para virar e falar que também está tudo, porque sabe? A diretoria, a comissão técnica do São Paulo, o Zubeldia também satisfeito. Parece que o Zubeldia entende isso. O Zubeldia não fica querendo bater de frente com a realidade para dizer, tá tudo bom aqui, vocês que não entendem nada. Quer um exemplo? Tem um jogo contra o Novo Horizonte, que jogou melhor que o Corinthians, que tirou ponto do Palmeiras, dificultou a vida a um monte de gente. Quem joga no lugar do Pablo Maia? É difícil.